Nossa entrevista é com Mari Fulfaro, do Manual do Mundo. Tudo bem, Mari? Tudo bom, Cláudio? Você fala sobre ciência, sobre o mundo, sobre como o mundo funciona, com a maior naturalidade. De onde veio isso? Ai, que peso, maior naturalidade. É muita pesquisa, né? É um assunto que a gente gosta, a gente fala, entre outras coisas, no canal, além de ciência, além de experimentos, mas a gente gosta de tudo que a gente fala no canal, por isso que eu acho que vem com essa naturalidade. E tudo que a gente vai falar, a gente estuda antes. Né? Então, se a gente vai falar de algum planeta, por exemplo, a gente vai antes, estuda direitinho para não falar bobagem, porque a nossa formação, somos em duas pessoas do Manual do Mundo, né? Eu, que sou terapeuta ocupacional de formação, área da saúde, e o Iberê, que é jornalista de formação. Então, a gente não é professor, né? Professor de química, física, matemática, biologia. A gente tem que estudar muito, e a gente tem aulas também. A gente tem aula de física, de química, de biologia, a gente tem consultores que ajudam a gente a não falar bobagem. Agora, vocês fazem isso no mundo digital, né? Porque há precedentes, né, de pessoas que faziam isso na televisão, etc., em programas infantis, pelo menos da minha época, né? Então, qual que é a diferença de fazer isso no mundo digital e fazer isso, por exemplo, na televisão? Tá. Eu acho que a grande diferença está na conexão com o público. Né? Eu lembro, você falou agora da televisão, eu me lembrei do Mundo de Bikman, que é o que eu assistia. E a minha lembrança de conexão no Mundo de Bikman era quando ele girava um baú, assim, uma roleta, que dentro tinha um monte de cartinha. E ele falava que ele tirava aquela cartinha e lia o que estava escrito. E eu, aqui no meu imaginário de criança, ficava, nossa, imagina, se ele ler uma cartinha minha, quando que vai passar o endereço para enviar uma cartinha? E não era verdade, né? As perguntas já estavam pré-determinadas, já estavam pré-escolhidas. E hoje, no mundo digital, não. As pessoas podem enviar perguntas e a gente responde. Então, acho que essa é a grande diferença, né? É a conexão mesmo que a gente tem com as pessoas que estão consumindo o que a gente produz. Agora, esse mundo ainda entrou numa terceira fase, né? Nós estamos falando de ciência, nós estamos falando de mundo digital e agora nós estamos falando de agregação de valor de marca, unindo todas essas coisas. Como é que vocês fazem para que a força do mercado não desvirtue o trabalho que vocês fazem? A gente escolhe as marcas. Assim como as marcas escolhem o Manual do Mundo, a gente também escolhe a qual a gente quer se associar, porque é uma associação, né? Você querendo ou não, quando você escolhe Nestlé, quando você escolhe Shell, quando você escolhe GE, quando você escolhe Casal Duga, Deca, você está escolhendo essas marcas. Então você está falando de como você faz as escolhas, falou de ótimas marcas, como é que você recusa as marcas? Marcas que não fazem coisas legais, do tipo que... vou dar um exemplo bem concreto. A gente está precisando de uma usina de açúcar para gravar um Bora Ver, que é uma série que a gente tem no canal, em que a gente vai até os lugares e mostram como as coisas são feitas, como funcionam os bastidores. A gente não acha uma usina de açúcar na qual a gente possa entrar, na qual a gente possa divulgar. Isso tá um problema, porque é uma pauta que a gente quer mostrar como o açúcar é feito, e a gente não está achando uma empresa bacana para entrar. Então, essa pauta está lá completamente engavetada. Mas vamos falar um pouco do caminho contrário. Quais são as marcas que, na sua recomendação, deveriam escolher vocês para fazer uma associação? Ou seja, o que você acha que você vende melhor? Nossa, eu posso vender várias coisas. Eu acho que quando a gente está falando de influenciador digital, e de um canal, a gente não pode pensar só numa marca, só num nicho, né? Eu acho que a gente tem que prestar atenção no que aquela pessoa está produzindo e com quem ela está falando. Então, o meu público hoje é a família. Eu posso falar de sabão em pó, como eu já falei, eu posso falar de escova de dente, como eu estou falando agora, posso falar de pasta de dente, posso falar de refrigerante, posso falar de arroz, feijão, posso falar de brinquedo, posso falar de várias coisas. Mas eu vou recusar, por exemplo, uma marca de bebida alcoólica, que eu acho que não tem muito a ver, mesmo eu já tendo entrado numa vinícola, porque aí eu acho que o mote é diferente. Mas é isso, eu acho que a gente não pode se fechar um flanco ali, a uma linha. Isso tem que ter a ver com o que está sendo produzido, com o conteúdo mesmo do canal. Você acha que tem um momento certo para uma empresa se associar com influenciadores como vocês? Não, eu acho que tem a ver... se for pensar no momento certo dela, no momento de marketing dela ali, aí sim. Mas eu acho que uma empresa pode se associar a um influenciador a qualquer momento.
né? O que ela só precisa ter muito claro é qual o objetivo dela, né? Por que ela está se associando? É só porque aquele canal é gigante ou só porque ela quer estar na internet? Por quê? Isso também vai ajudar a empresa a definir com quem ela vai aparecer, né? Com quem ela vai se associar. Porque, de repente, você é uma marca de preservativo, por exemplo, e você quer anunciar no canal infantil, não faz nenhum sentido, né? Você tem que anunciar num canal para maiores de 18 anos, não sei. É isso, você tem que saber qual é o seu objetivo no caso da marca. Para terminar, o YouTube é global, né? E nós falamos português, né? Quanto isso é um limitador para vocês? E se vocês têm alguma pretensão que o Google Translator um dia resolva o problema de vocês? É um limitador, apesar do público brasileiro ser muito presente no YouTube, é um limitador. É um limitador principalmente financeiro, porque o Google ele paga por CPM, que ele chama, e são valores diferentes de acordo com os países. E nos países de língua inglesa, nos Estados Unidos, por exemplo, esse CPM é muito maior. Então, as pessoas que publicam lá nos Estados Unidos ganham mais do que a gente que publica aqui no Brasil. O Google Translator ajuda se a gente colocar legenda em outras línguas. No caso de uma publicação aqui no Brasil, uma publicação que foi feita em português, a gente consegue colocar legenda em inglês, em espanhol, em outras línguas. Mas aí tem uma questão de busca, né? De SEO mesmo, de como as pessoas buscam na internet. E aí a gente não vai ser tão achado quanto uma pessoa nativa, né? Quanto uma pessoa daquele país que fala aquela língua. Foi por isso que vocês botaram o How to Do? Foi exatamente por isso. A gente está tentando, porque a internet é isso, né? A internet é experimentação. A gente tem alguns vídeos legendados em inglês, em espanhol, tem alguns vídeos com o título em inglês, em espanhol, descrição em inglês e espanhol, mas a gente ainda, o Manual do Mundo, ainda não conseguiu sucesso em outras línguas. O nosso público mesmo, sobretudo, acho que 95% é brasileiro, e aí depois tem mais um pouco em Portugal, e aí tem mais um pouquinho que é Japão, Estados Unidos, outros países. Obrigado pela entrevista. Obrigada a vocês.